capítulo de número 7, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 7, verso 1. Vamos ler até o 8. Glória a Deus. Feliz de ver minha filha de volta na igreja. Estava de férias, mas voltou, né? Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 7, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa aonde há luto do que ir à casa aonde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a pleita corrompe o coração. Verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença que estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a tua grandeza, e o teu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Mas só um pouquinho. Glória a Deus. Amados, esse texto ele é muito polêmico, todo ele. Os 8 versículos que eu separei aqui hoje, porque não teríamos tempo para pregar todo o capítulo, é muito polêmico, porque mostra coisas que são melhores, mas aos nossos olhos não são. Mas tem um sentido, tem um significado, quando Salomão diz que o melhor, às vezes, aquilo que nós achamos que não é para as nossas vidas. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é: o que é melhor para nós? Bom, o que é melhor para nós nem sempre é aquilo que nós achamos que é. Nem sempre é aquilo que nós, amados, vemos, ou da forma que nós vemos as coisas. Porque no próprio texto que nós vamos meditar aqui, nós vamos ver que tem coisas que talvez você não escolheria ou não pensaria dessa forma, sem a interpretação que nós teremos aqui nessa noite. Bom, Salomão começa a dizer: é melhor é a boa fama do que o melhor unguento. No original aqui ele está dizendo que melhor é o bom nome, a pessoa que tem um nome, um bom nome, um nome respeitado, um nome digno, do que o melhor perfume. Ou seja, o que adianta a pessoa usar um perfume francês, né? Mas é um mau caráter, é uma pessoa que todo mundo que vê na rua fala mal dessa pessoa, não adianta nada. Ou
A pessoa usa os melhores perfumes, mas não paga ninguém, deve para todo mundo. Ou seja, tem um nome sujo na praça, vamos dizer assim, como dizem por aí. E o que adianta a pessoa usar o melhor perfume, mas não tem um bom nome? Então, Salomão está dizendo que é muito melhor você ter um bom nome do que se usar um perfume caro, o melhor perfume. Né? Vamos dizer que é melhor você ter um nome honrado, respeitado, que todo mundo respeita, e você passar uma volta. É melhor, vai ser muito melhor. Eu sei que o cheiro não se compara com os outros, mas é melhor o nome do que o perfume. Só que às vezes as pessoas estão mais preocupadas, amados, na marca e naquilo que vamos usar. E a gente pode traduzir isso e trazer isso para o consumismo. Às vezes a pessoa, amados, ela acha que ela é aquilo que ela se veste, aquilo que ela coloca no corpo. Por exemplo, um calçado caro, uma calça de marca, uma camisa de marca. E aí a pessoa começa a analisar: ó, esse calçado custou X, essa calça custou X, essa camisa custou. Olha, eu estou vestindo uma roupa cara, mas é um mau caráter, não adianta nada. Então o nome é melhor para nós. Então o que é melhor para nós? Você cuidar do teu nome. Que você tenha um nome digno, honrado. Isso é melhor para nós do que aquilo que você está consumindo. O que adianta você usar um vestido que custa 5 mil reais, mas o seu nome está na lama? As pessoas não respeitam o seu nome. É melhor você usar um vestidinho de 50 reais, mas ter um nome aonde você passa, ou se você dizer, ó, coloca no meu nome aí que eu assino embaixo, né? Como o exemplo do bom samaritano lá, que ele pega um homem, leva para uma estalagem, cuida do homem e diz, ó, eu vou viajar, mas vou deixar ele aqui, e tudo que ele gastar para ter na minha conta, e quando eu chegar eu pago. Está entendendo? Porque tinha um nome. Então, amados, às vezes a gente está preocupado com o consumismo, com aquilo que nós vestimos ou usamos. No caso aqui, ele usa o exemplo do perfume, né? Melhor o unguento, mas o nome é sujo. Eu não estou dizendo só o nome sujo de comprar e não pagar. Não, tem pessoas que têm o nome sujo por muitas outras coisas, por muitas atitudes que tomam, que faz. Então, amados, o que é melhor para nós? Melhor ter cuidado do seu nome. E ele fala aqui, irmãos, outra coisa que aos nossos olhos dá até um baque, né? Diz assim, no verso 1 ainda, é melhor, ele está dizendo, é o dia da morte do que o dia do nascimento. Isso aqui deixa a gente meio, mas ele tem um sentido que ele está dizendo aqui. Por que ele está dizendo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento de alguém? Ele está falando que uma vida honrosa faz o dia da morte do homem melhor do que o seu dia do nascimento, porque no fim ele sabe que fez alguma coisa com a sua vida. Ou seja, quando a pessoa nasce não sabe nada, nem sabe o que vive esse mundo. Mas uma pessoa que teve uma vida honrosa, que fez tudo certo, que fez o melhor pela sua família, se tem filhos, pelos seus filhos, fez o melhor no seu casamento, fez o melhor pelos seus pais, fez tudo que pôde. Pelo menos quando chega no final, irmãos, da sua vida, ele pelo menos ele pode olhar para trás e dizer que ele pode morrer em paz. É isso que está dizendo o texto. Por isso está dizendo que é melhor a morte do que o nascimento, para quem tem uma vida honrada, para quem fez algo enquanto estava vivo. Então nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem. Mas não é porque estamos de passagem que vamos viver de qualquer jeito. Não é porque estamos de passagem que não vamos nos preocupar com as nossas atitudes. Porque nós estamos passando, mas tem uma geração que está vindo atrás de nós, se espelhando na maneira que nós vivemos e naquilo que nós estamos fazendo. E quem tem filhos e netos é pior ainda.
Porque você tem que deixar um legado. Se não vai deixar um bem, se não vai deixar uma herança, pelo menos deixa uma boa educação, deixa coisas boas, bons ensinamentos, para que quando acabar a sua vida, aqueles que não estão vindo atrás de você, dê continuidade àquilo que você deixou para eles. Por isso que Salomão está dizendo aqui que melhor é a morte do que o nascimento, mas para quem teve uma vida honrada. Porque a pessoa pode olhar para trás: eu fiz tudo o que tinha que fazer, eu não tenho arrependimentos de coisas que eu fiz, porque eu fiz tudo que eu podia. Entendeu? Agora, quando a pessoa está numa situação assim, irmãos, que fez tudo errado, quando está chegando a sua morte, tudo que ele queria era nascer de novo, para poder consertar tudo que fez. Mas infelizmente não dá, e não existe reencarnação. A vida aqui é uma só. Existe uma segunda vida na eternidade. Daí é ou para quem sobe ou para quem desce. Mas aqui não terá uma segunda chance. Então nós temos que aproveitar e viver bem a vida, e corretamente. Então o que é melhor para nós? Que nós vivemos a nossa vida honrosa e fazendo tudo o que nós podemos fazer do melhor. Porque no fim da nossa vida nós não teremos arrependimentos e decepções. Amém? Amém. O que é melhor para nós? Daí ele agora vai me dizer no verso 2 o seguinte: melhor é ir à casa do luto, a casa onde morreu alguém, do que ir na casa onde tem um banquete, onde tem uma festa, uma mesa farta. Olha só o que ele está dizendo aqui: melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde é banquete, porque ali vemos o fim dos homens, e os vivos aplicam ao seu coração. No verso 4, só para nós abrangermos tudo, fala assim, ó: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Por que isso? Porque quando você está no velório, irmãos, você sabe e vê o fim dos homens. E se a pessoa, vamos dizer que morreu jovem, e às vezes você, vamos dizer, morreu lá uma pessoa de 20 anos, e você tem 30, 40, 50 ou mais, você olha, poxa, a morte pode chegar a qualquer momento. Porque às vezes a pessoa está com 30, 40, 50 e pensando, ainda tem muito tempo. Quando você vai na casa do luto, e você é motorista, você dirige, e está lá alguém que fez uma ultrapassagem perigosa, bateu de frente no outro carro, numa carreta, e morreu. Passou um farol vermelho, com pressa demais, estava correndo muito, veio o carro e bateu, e morreu. Amados, você vai sair desse velório, irmãos, tudo que é sinal de trânsito você vai respeitar, porque você viu o que acontece com a imprudência. Por isso que está dizendo que é melhor ir à casa do luto do que à casa do banquete, porque na casa do luto, irmãos, há reflexão, há pensamento, você começa a analisar a sua vida, como que você está vivendo, como que você está vivendo. Agora, há poucos dias morreu o dono do prédio aqui. Eu acho, se ele tinha 60 anos, era muito, acho. Só que era um homem que vivia nativo, até me incomodava de tão ativo que ele era. Ele vivia quebrando, consertando coisas. E às vezes você olha para uma pessoa, nossa, você vai viver mais do que eu, que não para. E de repente a pessoa aparece com câncer, e o câncer mata a pessoa. Está entendendo? Então, amados, por isso que fala que melhor é ir à casa do luto do que à casa onde é banquete. Quando alguém visita a casa do luto, lembra-se da brevidade da vida
e, portanto, da necessidade de se viver sabiamente. A vida é breve, a vida é passageira. A morte pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós. E nós temos que viver sabiamente. O que é melhor para nós? É nós vivermos uma vida sábia do que vivermos uma vida de festa. Tem gente que está vivendo só uma vida de festa. Só quer festa, só quer banquete. Mas não está se preparando, irmãos, nem para a eternidade. Então, amados, nós temos que cuidar. E ele diz ainda, amados, no verso 3, essa que é até chocante. Passou um pouquinho, deu mais uma levantadinha. Melhor é a tristeza do que o riso. Quem vai escolher ficar triste do que sorrir? Salomão está dizendo, é um dos homens mais sábios da Bíblia, um dos homens mais sábios que viveu. Por que a tristeza é melhor do que o riso? A tristeza nos faz refletir e se preocupar com os problemas da vida. Quando você está muito feliz, só alegria, você não está nem aí com o dia de amanhã, você não está nem aí com a vida, entendeu? Mas quando a tristeza chega, irmãos, você começa a refletir o que você fez na sua vida, o que você está fazendo, conforme você está vivendo, você começa a se preocupar com as coisas. Mas quem está vivendo só festa, só alegria, só sorriso, não se preocupa com nada disso. A tristeza, irmãos, a tristeza para o cristão às vezes é bom, porque faz nós pararmos, refletirmos, pensarmos e às vezes mudarmos as nossas atitudes. Porque enquanto estamos sorrindo, não estamos preocupados com nada, mas quando estamos tristes, nos preocupamos com tudo. Então, a tristeza, muitas vezes, não se assuste com a expressão que eu vou dizer, mas Deus permite ela na nossa vida para que nós mudamos a nossa maneira de viver, para que nós, amados, às vezes viemos até mesmo buscar a Deus mais. Porque o cristão, quando a tristeza chega, a luta chega, ele vai buscar Deus, ele vai orar, ele vai jejuar. E às vezes, quando você está só rindo, só festa, só alegria, você deixa de fazer isso. Deixa de fazer isso. Eu tenho passado algumas lutas, e também algumas coisas que têm me feito ficar triste. O que tem acontecido na minha vida? Eu tenho me dedicado mais a Deus. Eu estou num propósito aí de jejum, Deus no dia 25 de outubro. Eu estou jejuando todo dia. E a coisa que eu mais gostava de manhã era o café da manhã. Hoje mesmo a gente acordou, era 6h30, que a gente faz hidroginástica. Somos fitness, né? A gente faz hidroginástica das 7 às 8 da manhã. Eu acordei 6h30. Eu estava dentro da piscina, nossa, meu Deus, que fome é essa? Que fome é essa? E ainda para ajudar, ontem à noite nós só tomamos um leitinho lá, a pastora tomou um suquinho lá, com bolachinha, então, só eu e ela, não fizemos janta. Daí, hoje eu acordei com mais fome ainda. Todo dia de manhã eu sento na mesa com ela para tomar café. Quase sempre eu que preparo o café. E fico ali. Para fazer companhia para ela. Que eu fazia todo dia. Hoje eu espero ela agora. Ela começou a fazer o café, eu disse, ela pensa, você está fazendo café, eu nem com você vou sentar hoje que eu não estou legal. E fiquei lá, lutando até o meio-dia. Mas se eu tivesse só alegria, capaz que eu ia fazer isso aí.
Mas a tristeza faz a gente buscar mais às vezes. Está entendendo? Diga amém. Vamos continuar. Versículo de número 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção. Ouvir alguém a canção do tolo. Olha, é melhor você ouvir uma repreensão de alguém que é sábio, que tem sabedoria, que tem conhecimento. E a Bíblia já diz que a repreensão na hora não é boa. A Bíblia própria fala isso. Que nenhuma repreensão no momento é boa. Mas depois produz fruto nessa pessoa que foi repreendida. Mas a repreensão, a própria Bíblia diz que nem uma repreensão é boa. Mas ela é importante. É melhor você ouvir uma repreensão, que ninguém gosta de ser repreendido, vamos ser sinceros. Ninguém gosta. Eu não sou, vamos dizer assim, na palavra eu sou sábio, mas na língua portuguesa nem tanto. De vez em quando eu tropeço em uma palavra e às vezes a pastora, também não é tanto, né, mas ela analisa bem as palavras, e às vezes quando acaba o culto ela vai me corrigir, você falou uma palavrinha errada lá. Eu já nem gosto. Eu digo, tá bom, falei, pronto, quem não fala uma palavra errada também? Falei 1 milhão de palavras, se falar uma errada também, quem não falou? Entendeu? Porque a gente não gosta de ser repreendido. Só que a Bíblia diz que é melhor a repreensão do que você ouvir uma canção de alguém que é tolo. É, Deus. Quer ver um exemplo? Quer ver só uma frase de uma canção? Não vai nem dizer que é. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É um tolo cantando. Está dizendo que, deixa, vou viver a vida como a vida quer, vida leva eu, pronto. Estou nem aí, para nada. É um tolo cantando. Então é melhor você ser repreendido pelo sábio do que eu ficar ouvindo uma canção de tolo. Então nós temos que analisar o que é melhor para a nossa vida. Então às vezes a repreensão, amados, por mais que, como a própria Bíblia diz que no momento ela não é boa, ninguém gosta, mas ela produz frutos na nossa vida. Na hora você não vai gostar, entendeu? Às vezes a pastora, estou usando exemplo, ela fala uma palavra que eu falei, depois eu vou tentar falar a palavra, e tem algumas palavras que eu tenho dificuldade de falar elas. Primeiro que eu era 100% gago quando Jesus me chamou. Se você conversar comigo fora do altar, ainda eu sou um pouco. Mas no altar, graças a Deus, pelo menos isso, eu não sou. Mas eu era 100% gago. Eu não conseguia falar 3 palavras sem estar enrolado. Então, mas Deus foi me libertando disso. Então, e tem algumas palavras que eu tenho dificuldade de falar. Eu reconheço que eu tenho dificuldade de falar. Entendeu? Algumas palavras. Tem o L no meio, tem o R no meio, eu tenho dificuldade. E daí, quando ela fala alguma coisa, na hora já. Valeu, que eu não queria nem te ouvir. Ele fala assim, ó, você vai pro culto só para ficar prestando atenção nas palavras erradas que eu falo. Daí escuta. Mas daí depois eu vou lá, cachorro dele. Não, eu quero ouvir. Daí eu vou lá e tento falar a palavra. E quando eu vejo que não tem jeito, penso que é o problema da língua, que eu não vou conseguir falar, daí eu procuro uma alternativa. Entendeu? Se eu não consigo falar aquela palavra, tem alguma que é alternativa que vai funcionar no lugar daquela. Então eu já falo aquela alternativa. Entendeu? Mas é melhor a repreensão do que a canção, do que o elogio. Às vezes não adianta você receber um elogio de alguém que é tolo, que não sabe nada, entendeu? Do que a repreensão do sábio. A canção que pode ser até um elogio também. Você às vezes recebe o elogio de alguém que é tolo. Entre o elogio de um tolo e a repreensão de um sábio, escolha a repreensão do sábio.
o que é melhor para a sua vida. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Amém. Eu confesso para vocês que não era isso que eu queria pregar hoje não. Hoje é quinta-feira, eu gosto de pegar uma mensagem mais voltada à vitória, que eu culto a vitória, mas Deus me deu essa palavra para nós aqui hoje. Amém? Vamos lá. O que é melhor para a nossa vida? Verso 8. Verso 8. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim do que o começo. E isso também relaciona à vida de quem viveu uma boa vida, né? De também quem viveu uma boa vida. Mas de fato, tudo na nossa vida, amados, se nós analisarmos, é muito melhor o fim do que o começo. O que é melhor? O começo de uma construção, o alicerce da construção, ou quando você entra na casa já pronta? Vai ser o fim da construção. Então tem coisas na nossa vida, amados, que nós temos que entender que às vezes pode ser que o início dele esteja muito bom, e também não podemos nos iludir com o início de nada, porque tem coisas que começam bem e terminam mal. Mas também tem coisas que parece que não vai dar certo no começo e dá certo no final. E tem coisas, amados, a conclusão das coisas são melhor do que o princípio delas. Esse é o sentido. A conclusão das coisas são melhor do que o princípio delas. Então aquilo que você está fazendo ou projetando, a conclusão é melhor do que o princípio. Porque tem coisas que para começar, tem coisas que se começa e nunca termina. Tem coisas que você começa, mas você não termina. Tem projetos que você dá o início e não termina. Eu já vi gente até ir no engenheiro, fazer lá a planta do que vai construir e nunca construir. Fica só na planta. Então, amados, nós temos que entender que o importante, preste atenção, não é o início, é o fim daquilo que eu estou fazendo. Não entendeu? Você pode ter dado umas tropeçadas no início ou no decorrer do processo, mas o que importa será a conclusão daquilo que você está fazendo. Então você pode começar mal uma coisa e terminar bem. O que importa é a conclusão, porque tem coisas que começam maravilhosamente bem e termina mal, daí não adiantou nada. Então é melhor até, eu costumo dizer, amados, em tudo na nossa vida, até na vida espiritual, na fé, na nossa caminhada, é melhor você começar mal e terminar bem do que você começar bem e terminar mal. Quantas pessoas que a gente viu aqui na igreja, que você já viu aqui na igreja, você que tem um tempo de igreja, ou você viu no seu tempo de fé, tem outra igreja, que a pessoa parece que começa com uma bomba nuclear, a pessoa toca, a pessoa canta, a pessoa prega, mas daqui a um pouquinho está aí usando droga, está aí fazendo coisa errada, entendeu? Ou seja, foi um meteoro, mas acabou. Então é melhor, irmãos, melhor é aquele que às vezes chega e você não dá nada para ele, de repente Deus começa a usar, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, do que aquele que faz já chega com tudo, e depois, e nada. Amém? Amém. Vamos lá, vai encerrar a última aqui. Verso 8 ainda, a parte B do versículo diz assim, ó: melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Longânimo, extremamente paciente. Ou seja, melhor aquela pessoa que é muito paciente do que o altivo de coração. O altivo de coração é o soberbo, pessoa que tem que ser o centro das atenções, tudo tem que estar voltado para ela. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que é muito melhor você ser extremamente paciente, ser muito paciente, do que você ser soberbo e querer ser o centro das atenções. Porque se você for dessa maneira com o seu altivo, soberbo,
querer ser o centro das atenções, o dia que você não for é a sua queda. Mas o paciente, ele pode estar lá embaixo, mas ele tem esperança que a corda de Deus vai descer para levantar ele, que a escada de Deus vai descer e ele vai subir um degrau de cada vez. O paciente, irmãos, ele estaria lutando, às vezes até numa empresa, está lá trabalhando, esperando o tempo do crescimento dele, esperando o tempo da honra, esperando o tempo da promoção. Já o coração altivo, ele chega lá hoje, você está lá 10 anos esperando, trabalhando, lutando para crescer. A pessoa chega lá hoje e já quer ser gerente amanhã. O que é melhor para a nossa vida? Você ser paciente do que você ter um coração, amados, altivo, ser soberbo. A pessoa paciente um dia vai poder cantar o Salmo 40, porque o Salmo 40 é uma canção. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um encharco horrível de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. Muitos ouvirão e temerão. Mas a Bíblia só fala sobre o altivo, sobre o soberbo, sempre está falando sobre a sua ruína, a sua queda, sempre está relacionado a isso. Há um fim terrível para essa pessoa. Amém? Então, que nós viemos realmente analisarmos de fato o que é melhor para nós. Porque nem sempre aquilo que nós achamos que é melhor, que é o melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem alegre ao Senhor.